pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do PharmaCast. Hoje a gente veio falar um assunto maravilhoso que é a parte de dente com a doutora Liana Leite. Veio aqui, doutora, fala um pouquinho sobre sua experiência. Muita gente não sabe usar fio dental, não sabe escovar dente. E a importância realmente da saúde bucal em todo o corpo, né? Porque tem toda uma ligação. A gente pensa que dente é uma coisa e ele está totalmente fazendo parte da parte fisiológica. Tanta gente, às vezes, tem um problema no dente e pensa que é outra coisa faz e não entende. Mas primeiro explique um pouquinho aí o porquê odontologia, quantos anos de profissão, sua especialidade. Fala um pouquinho aí pra gente. Esse ano que passou, 2022, eu fiz 35 anos de formada. 35 anos. De amor, né? Porque eu amo a odontologia. Eu segui a profissão do meu pai. Então, sempre quis, já sabia que ia fazer Sempre, odontologia. eu com 10 anos. Antes eu queria ser aeromoça, né? Quando eu era muito pequena. Algumas pessoas sabem, né, Duda? Que eu adoro viajar, amo viajar. Mas a minha paixão sempre foi a odontologia. Eu via meu pai trabalhando, ia para o consultório dele, eu brincava no consultório dele, eu com minha irmã. Eu e minha irmã somos dentistas. Eu sou dentista há 35 anos, mas eu estou aqui em Gravatá desde 96. Eu trabalhei em Recife, assim que eu me formei pela Universidade Federal. Em Recife. Em então, Recife. E trabalhei lá por 10 anos. Depois eu vim para cá e estou aqui desde 96. Sempre teve consultório, se formou, já foi diretamente para consultório? Já, sempre tive consultório. Trabalhou em PSF, alguma coisa assim? Eu vim trabalhar no CEL, aqui em Gravatá, eu passei 2 anos só. Mas minha vida toda foi dentro de consultório. Eu nunca tive emprego público, nada, nem PSF. Até porque na época que eu me formei não existia PSF, né? Isso é uma coisa bem recente. Aí eu sou endodontista de formação, sou especialista em canal. E trabalhei por 2 anos no PSE, no CEL, aqui, que é o Centro de Especialidades Odontológicas, aqui de Gravatá. Ótimo. Mas no consultório eu estou há 35 anos. Aí é na Uniclínica que a senhora atende? Eu atendo na Uniclínica, eu sou sócia proprietária, juntamente com a doutora Mirna Leite, que é o mesmo sobrenome, mas nós não somos parentes, apesar de que muita gente acha. Eu pensei também. Não. Que coincidência, né? Eu digo a ela que o leite da vaca dela é do Ceará, o meu é de Pernambuco. Ela participou também com a gente aqui, doutora. Mirna Leite e Liana Leite, mas não somos parentes. Coincidência. Somos muito amigas, eu digo que nós somos sócias e irmãs, né? Que nós temos uma amizade. A clínica tem 15 anos, mas eu já tratava das filhas dela. Assim que eu cheguei aqui, ela levou Mabel, Rebeca, para eu fazer tratamento. Então, eu conheço ela há mais de 20 anos. Você faz quanto tempo está aqui em Gravatá? Eu tô desde 96, eu voltei, né? Porque a minha família morava aqui, mas eu voltei para cá em 96 para trabalhar. E aí, no caso, no consultório lá é mais a parte de canal que a senhora atende? Não, eu faço a parte clínica, porque assim, o meu sonho na Uniclínica era o seguinte, a Uniclínica está aberta há 15 anos, né? Antes eu tinha uma clínica que era a Odontoface, que é hoje onde é a Clínica Santé. Sim. Que é aquele prédio da minha família também. Aí a Uniclínica está há 15 anos. O meu sonho era o seguinte, que todos os dentistas que atuassem lá fossem especialistas, e hoje todos são. Coisa boa. Então, eu faço a parte clínica, mas eu sou especialista em canal. Minha filha, né, doutora Mariana Leite, faz a parte clínica também, faz facetas, a parte de harmonização orofacial também, que ela fez curso, mas ela é especialista em canal. Também? Ou em canal não, em prótese. Eu sou em canal, ela é em prótese. Aí eu tenho um ortodontista, doutor Anderson, que é especialista em ortodontia e ortopedia. Tem doutora Manuela Guia, que é especialista em odontopediatria. São quantos dentistas no total lá? E eu tenho também agora uma doutora Rebeca, que está terminando bucomaxilofacial. Ela é R3. Mas atende clínica também? Atende a parte clínica também. Ótimo. Mas ela é especialista em cirurgia. É importante essa parte de especialização, né? Eu tenho os dentistas fixos que atendem comigo e tenho muitos parceiros, porque eu alugo sala, eu alugo turno. Entendi. Há uma procura muito grande por aluguel de turno.
A parte de odontologia lá, vocês trabalham com a parte de 24 horas de atendimento? É, 24 nós temos horas? a urgência. Eu comecei com a urgência porque quando eu vim morar aqui, eu tinha a clínica no térreo e morava em cima, tinha um apartamento, que é hoje o apartamento até que minha filha mora. E eu notava uma procura muito grande. Os pacientes sabiam que eu morava, então eu estava jantando, eu estava almoçando, batiam na chegava. porta, doutora, eu estou com dor, me atenda. Então existia já uma demanda muito grande, uma procura muito grande. E aqui em Gravatá não tinha. É. Então, eu resolvi oficializar. Isso faz mais de 15 anos. Eu ainda trabalhava na Odontofácil, que Não era a minha tinha outra Uniclínica clínica. ainda, né? Não tinha, eu já tinha urgência. E eu noto muito assim, final de semana, as festas que tem aqui, Semana Santa, São João, Carnaval, que agora o Carnaval, muita gente vem para cá. Final de ano também, que muito dentista viaja. Eu disse que eu tiro férias quando os dentistas voltam das Era o férias. que eu ia perguntar. Quando É. a senhora viaja, tem alguém que fica no seu lugar? Não? Sempre sou eu, Mariana. Ótimo. Sempre fica uma das duas. E agora, esse final de ano, toda a clínica odontológica de Gravatá fechou, deu um recesso. E foi. Então, eu resolvi não fechar. Nós trabalhamos o tempo inteiro. Então, a demanda de urgência nessa época é muito grande, porque às vezes o cliente vai procurar o seu dentista e o dentista não está. E nessa época de festa você come alguma coisa, aí quebra o dente, aí Ah, sai eu já saí muito de né? festa. Ela já me atendeu 4 horas da manhã. Foi. Fui. Mas aí justamente nessa época de festa acontece bastante, né? E existe uma procura muito grande. Se você botar no Google hoje, urgência odontológica em Gravatá, você vai achar. O primeiro nome é o nosso. E só tem Uniclínica, né? Assim, para 24 horas. De urgência só. Inclusive, eu já vi pacientes de outros dentistas que vão procurar eles e eles dizem, não, vá para a doutora Liana que eu não atendo urgência, não. É, que bom, né? Eles não querem, eu respeito. Sim. Para mim é um prazer. Eu vou, meu marido pergunta, tá cansada? Eu fui atender dia 1º, no primeiro dia do ano, feriado, depois de uma festa de Réveillon, tudo. Mas eu vou com o maior prazer do mundo. Quando eu chego lá, eu posso até estar cansada, estar com sono, ser acordada para ir atender. Mas quando eu chego lá, parece que desaparece tudo. Mariana até diz uma coisa para mim, mãe, eu nunca vi uma dentista tão apaixonada pela profissão. Ela diz, olha, eu gosto muito do que eu faço, mas você, o seu olho brilha há 35 anos do mesmo jeito. Que coisa Eu boa. tenho um amor pela odontologia, assim, que é uma coisa inexplicável. Eu nunca tive dúvida do que eu queria ser. Isso é Eu importante. sabia que eu ia ser dentista. E quando você faz com amor, tudo é Com diferente. certeza. Não é verdade? E, doutora, vamos tirar alguns tabus aí, algumas coisas que as pessoas... Porque, assim, feito, a gente chegou até a conversar. Para a senhora que é dentista, tem muita coisa que é muito simples, mas para a gente não sabe alguns hábitos, a importância. Todo mundo sabe que tem que usar fio dental, mas nem todo mundo usa. A maioria, né? eu acho que a maioria das pessoas não usa. E quando usa errado, usa pouco. Eu uso de manhã e à noite. Ou senão, eu só uso à noite. São nas 3 escovações que tem que usar. No mínimo, 3 vezes ao dia. Depois do café da manhã, depois do almoço, depois do jantar. Uma coisa, vocês, não sei se vocês, quando acordam, vão logo escovar os dentes. Eu já vou Não. Por quê? Porque eu sinto agonia. Eu já sinto uma coisa estranha. Não precisa, minha gente. Eu deixei. Engraçado, eu fazia isso também. Aí, quando eu assisti a aula na faculdade, foi no 3º período, que o professor disse isso. E a boca da gente vai ficar com gosto ruim. Se você passa uma aguinha, bochecha e vai comer. que é tão Depois estranho, é que né? você escova. Não tem necessidade de se escovar o dente quando acorda. Você não passou a madrugada comendo. É muito mais importante após a alimentação do que quando acorda. É com importantíssimo. certeza. Você vai acordar, tomar o seu café da manhã normalmente. Depois, sim, você passa primeiro o fio dental, na sequência, fio dental e depois a escovação. E enxaguante bucal? Não. Não. Nenhum dentista usa enxaguante bucal. O enxaguante bucal, ele tem algumas indicações. Pré-cirúrgico, pós-cirúrgico. E quando a gente está no consultório, que faz a limpeza de tártaro, nós indicamos o paciente usar, mas dentro do consultório. Não existe assim, eu uso fio dental, escovo, depois passo enxaguante. Eu digo muito que o enxaguante bucal é um desodorante para a boca, não precisa. Não tem necessidade nenhuma. Nenhum dentista usa no seu dia a dia. Você não vai encontrar na minha casa um tubo de enxaguante bucal. Se quiser usar, pode usar, mas você está perdendo seu dinheiro. Não está fazendo aquela propaganda que ele vai até onde o fio dental não existe. O fio dental alcança todas as fases. E você escovando de uma maneira correta, né? Porque muita gente também escova, uma coisa que a gente estava conversando aqui,
Muitas pessoas escovam de uma maneira errada, com muita força, com aquele movimento de vai e vem, que a escova Ô, com doutora, 15 dias era está o que eu ia aberta. E normalmente você, não sei se seria assim, você tem que ir de trás para frente, não é isso? Ou não? Movimento circular. Você está sempre como se você estivesse removendo alguma coisa da sua gengiva. Então, movimento circular, suave, não precisa força. Força só vai fazer desgaste dental, né? O seu esmalte, retração gengival. Sua escova vai abrir com 15 dias, vai ficar parecendo uma escova de limpar sapato. Vai gastar Não muito dinheiro com precisa. escova. Escova grande e dura é para quem usa prótese. Aquelas próteses totais. Aí sim, tem que ter uma escova dura para higienizar a prótese. O nosso dente, ele precisa de uma escova de cabeça média e macia. A criança, cabeça pequena. Aquela cabeça pequena não é para o adulto, é para a criança. Para cada idade tem um tipo de escova, um tamanho de escova. Mas procure sempre se ela for macia. Nunca compre escova dura. E é justamente essa questão de criança. Meu bebê está com 6 meses, aí já está com 4 dentinhos. 2 embaixo, 2 em cima. Aí o fio dental, no caso, eu já tenho que começar a passar nele também. Existe um fio dental próprio para crianças. Ele tem uma hastezinha que você segura. Eu acabei de ver. Você viu na internet, né? Ele tem uma hastezinha que você segura e ele é descartável. Você usa, vem um saquinho com acho que 50 ou 100. Aí você vai passar, porque a criança não tem coordenação, nem sabe passar, né? Até eu indico muito E já assim. está se alimentando com tudo, né? Exatamente. Então, veja, você vai passar o fio dental naqueles espaçozinhos, descarta, escova também. Tem que acostumar desde cedo. No caso do meu filho, né, que com 6 meses, ele tá comendo já frutinha e almoço, não tá jantando ainda. Eu tenho que passar os fios dentais após sempre essas alimentações, porque eu só estou escovando os dentes 2 vezes. É só 2 vezes mesmo que eu escovo? Mas ele só come 2 vezes? Não, ele toma, o leite ele toma várias, mas a comida em si ele almoça uma vez e come as frutinhas uma vez ou 2 vezes por dia. Muita gente acha que a gente só deve escovar o dente e passar fio dental. Se tiver fibra alimentar, eu tomei leite, não preciso escovar. Por que não precisa? Tem carboidrato no leite. Existe uma coisa chamada cárie rampante, que acontece muito no bebê. Crianças que amamentam, que tomam a mamadeira. E que a mãe não higieniza. Depois, ele dormiu, eu deixei ele dormindo. Aí eu fiquei com pena. Aí começa a ter cárie. E a cárie, ela destrói o dente de uma maneira que fica só a raiz. E eu deixei Você ele dormir procurar na mesmo depois do internet também, leitinho. você vai achar cárie rampante. É a Então- cárie ou cárie de mamadeira. Então, sempre que ele tomar até Sempre. um leitinho, eu tenho que passar. Principalmente o leite. Leite é repleto de açúcar. Mas eu não boto açúcar no leite do meu filho. O leite, ele tem a lactose, que é o açúcar do leite. Então, sempre, cada refeição dele eu tenho que passar. É luta, viu? Outra coisa. Meu filho tomava muito antibiótico quando era pequeno, por isso que ficou cheio. Vocês já escutaram isso, né? já. Por isso que está cheio de É cárie. mito? É mito. Antibiótico não causa cárie. O que é que causa cárie? O que é que você faz? É líquido, né? Geralmente adocicado, gostinho de morango, tutti-frutti, para seu filho ser mais palatável para ele. Aí você coloca na seringuinha, coloca na boquinha dele, ele dormindo, e ele vai dormir deixa sem lá. escovar. Aquilo é o açúcar do antibiótico, não é o antibiótico. Um xaropezinho, né? O veículo Eu digo mesmo. muito, minha filha ela tinha otite, a partir de 4 meses ela começou a ter crises recorrentes de otite. Ela teve durante até quase 1 ano e ela tomou muito antibiótico. Aí o que é que eu fazia na época? Eu pegava a fraldinha, molhava, tirava o excesso do açúcar, escovava. Ela não teve uma cárie na infância. Então, isso é um mito. Eu digo na frente da mãe, isso não existe. Não é porque seu filho usou antibiótico não enfraquece os dentes. É a higienização incorreta, é a deficiência na higienização que faz com que o dente do seu filho fique cariado. Outra coisa, evitar até 2 anos, isso eu acho que a pediatra, né, dos filhos de vocês devem ter dito, não usar açúcar de maneira alguma até 2 anos. Oi? Você que era dúvida. Isso vai definir o paladar da criança Sim. e vai definir também se ele terá cáries ou não.
Verdade. E em relação também, a gente estava comentando que, assim, a gente se encontrou quando eu estava grávida, não foi? Foi. E eu não sabia disso. A senhora comentou que existe o pré-natal também odontológico. Né? E eu disse, Exatamente. oxi, eu nunca fui orientada. Eu já li sobre isso já. Eu nem sabia. Tu fizesse, tu É chegou a fazer? muito importante o pré-natal Eu não odontológico. fiz. E como é? Tipo, eu descobri que eu tô grávida, eu já vou logo e já... Exatamente. Você, na gravidez, existe uma predisposição para você ter Isso. gengivite, que é a gengivite gravídica própria da gravidez. Então, você tem que ir ao dentista até de 3 em 3 meses, um período menor, para ver se tem algo, se está com inflamação gengival, porque é normal sua gengiva inchar mais, porque o volume corporal aumenta, é mais líquido, é mais sangue circulando, né, o edema. Então, isso acontece com a gengiva. Então, o uso de fio dental tem que ser exagerado, bem maior do que quando você não está grávida. Fazer profilaxia dental. Procurar ver se tem alguma cárie. Ah, mas meu Deus, não é que seu dente vai ficar mais fraco. É porque as mulheres não vão no dentista na gravidez. Eu já vi paciente, também não. eu já vi paciente minha dizer: "Ah, meu ginecologista disse que eu não posso ir pro dentista não". Eu, oi? Como assim? A anestesia é que não pode, né? Pode, minha normal. gente, pode tudo. Meu Deus do céu. Você pode fazer um canal grávida. é. Pode. Você usa, a gente tem um colar cervical e protege a parte da tireoide e protege todo o corpo da grávida. Pode tirar raio-x. A grávida não pode sentir dor de dente, não pode ter uma infecção. Você sabia que grávidas com infecção ou com gengivite têm uma probabilidade de 11% de ter parto prematuro e de ter crianças com baixo peso? Não Daí sabia. a importância do pré-natal odontológico. Justamente. Então, Entendeu? no caso, É por exemplo, muito, muito, muito importante. iria 3 vezes ao dentista durante a gestação No toda? mínimo, no mínimo 3 vezes. Se tiver um desconforto, notar um sangramento na gengiva, corre para o dentista. Não deixe esperar, não, depois do parto eu vejo isso. Não. Estou com uma dor de dente, preciso fazer um canal, estou com o rosto inchado. Não, tem que ir logo. Isso pode comprometer o seu bebê. Tá Você pode vendo? ter um parto prematuro, pode ter uma criança de baixo peso. Isso eu não sabia. Também não. E assim, é feito eu falei no começo, o dente está totalmente vinculado a tudo. É a porta de entrada. Né? A gente vê as pessoas, estou com dor de cabeça, não sei o que, faz investigação, tudo, quando vê é um dente com alguma coisa, né? Ele responde muito em outras partes do corpo. né, Falando doutora? ainda da grávida, a gente considera a grávida, nessa fase do Covid mais braba, a grávida era considerada uma Grupo de risco. do grupo de risco. Por quê? A grávida ela está no mesmo grupo como se fosse um diabético, um hipertenso, para cuidados especiais. Por isso que o diabético, ele tem que ter uma saúde bucal excelente, ele não pode ter gengivite de jeito nenhum. É um ciclo. Se o paciente diabético tem gengivite, ele aumenta a taxa de glicose dele. A taxa de glicose dele é aumentada, piora a gengivite dele. Aí começa. Uma coisa leva a outra. Então, os cuidados dentários com diabetes tem que ser Extremamente rigoroso. não Limpeza de sabia. 3 em 3 meses, escovação, fio dental. O paciente hipertenso, o paciente cardíaco, o paciente safenado. É importantíssimo. Olha, chega paciente lá, fez ponto de safena, fez alguma mamária, alguma coisa, com a saúde bucal num péssimo estado, porque tem medo de ir no dentista por conta do problema que teve. Aquilo ali é uma bomba prestes a explodir. Ele não pode ter bactérias na boca, elas podem migrar para o órgão de origem que originou o problema. Entendi. E quando a gente vai fazer a limpeza no paciente cardíaco, no paciente diabético que é descompensado, a gente tem que fazer uma profilaxia antibiótica. E os pacientes às vezes têm medo, tem que tomar. Eu digo, olha, toda vez que você for para qualquer profissional de saúde, ou dentista, ou fazer uma cirurgia, você tem que avisar que você teve ou febre reumática, ou que você fez alguma cirurgia cardíaca. Porque nem sempre é cirurgia cardíaca que você vê. Eu tenho uma paciente que ela tem uma cicatriz, mas nem todo mundo, né? Às vezes tem um sopro no coração, tem alguma coisa. Tem que tomar uma profilaxia antibiótica antes, que é 2 gramas de amoxicilina. Eu não sabia. 1 hora antes da limpeza. Mas, doutora, só para fazer uma limpezinha, não é uma limpezinha. Eu estou removendo o tártaro dali, eu vou provocar um sangramento. E aquilo ali pode ter uma bactéria que vai migrar para o seu coração e você tem uma endocardite bacteriana. O diabetes descompensado é a mesma coisa. Olha, saúde bucal é uma coisa tão importante e as pessoas não dão valor. É verdade, é verdade. É tipo assim, se você tiver uma infecção urinária
ou infecção intestinal, você corre para o médico, você toma medicação, né? Você fica... O dente só procura quando tá O doendo. dente Quando só tá dor vai quando horrível, está né? doendo. Chega paciente, às vezes, no consultório, com o pus escorrendo assim da boca, o abscesso desse tamanho, e ele empurrando com a barriga, tomando analgésico em casa, como se analgésico fosse curar alguma infecção. Então, as pessoas, assim, meio que não têm muito medo. Tira o dente, não dão valor à saúde bucal. Pode tirar, é aqui atrás. Mas cada dente tem uma função na sua boca, de mastigação. Principalmente quando você vai ficando mais velho, né? A gente vai precisar Exatamente. realmente da... Às vezes você consegue saber, você olha para a face de um paciente, você consegue saber qual foi o dente que ele perdeu. Porque os dentes, eles são responsáveis pela sustentação dos músculos da face. Quando você vê aquelas velhinhas com aquele, que a gente chama assim, o ar de bruxa, aquele queixo grande, aquela boca encovada, é porque perdeu todos os dentes. Ô, doutora, Vai murchando, vamos dizer, a grosso modo. O rosto do paciente, ele vai murchando. em relação a implante, porque ele consegue substituir realmente um dente que perdeu nessa questão de sustentabilidade? O implante é o recurso que a gente tem que mais se aproxima de um dente natural. Né? Existem umas estatísticas, eu não vou dizer porque eu posso ser leviana e estar dizendo errado, mas assim, a prótese removível substitui, sei lá, 30% da função mastigatória. Aí a ponte fixa aumenta um pouquinho. Né? E o implante é o que chega mais perto, vamos supor que chega a 80% da função mastigatória. É até na parte de sustentação também? Também. Porque você vai implantar, né, um parafuso de titânio, que vai ficar ali naquela região. Então, ali não vai haver mais perda óssea. Entendi. Porque tem gente que perde os dentes muito cedo e não vai fazer a prótese, faz depois de 10, 15 anos. Então, o que é que o organismo entende? Que aquela região onde houve a perda dentária, ela não tem mais necessidade. Aí começa a absorver o osso começa a desaparecer. Aí, às vezes, a gente nem consegue mais fazer a prótese naquele local. O osso fica bem lisinho, não tem mais como sustentar. Às vezes, não tem nem osso para colocar um implante também. O ideal é que você perdeu o dente, imediatamente coloque ou um implante, ou uma ponte fixa, ou até uma prótese. Se você não tiver poder aquisitivo, uma prótese removível. Mas tem que haver a substituição, para que aquele osso não entenda que não tem mais função. Porque a partir do momento que ele não tem função, eu vou sumir. Isso. Né? Vai ficando sem função mastigatória. Em relação a canal, eu fiz um canal, por exemplo, aquele dente morreu, né? Certo. Ele Você não vai mais sentir dor. Não sinto dor, mas ele pega carne, Claro. tudo normal. Ele é um dente normal, só não sinto dor, né? Você só não vai sentir dor, mas você pode o dente pode quebrar, carear. Você tem que cuidar dele igual você Como cuida se dos fosse outros, qualquer a mesma coisa. Entendi. Porque às vezes o pessoal faz canal nem liga, né? Aí diz, não, esse Quando dente quer, né? Porque a maioria das pessoas, tira, é aqui atrás. Só faz quando... Tem muita gente que prefere evitar o sofrimento. E nem é tanto sofrimento, né, doutora? Não, tudo que você faz dentro do consultório é anestesiado. É porque, assim, o dentista causa medo, né? Tem- Já tem tem Eu aquele, morro de medo, medo. né? Mas Tenho por quê? pavor. Me fale do seu Não. medo, que eu tiro o seu medo em Aquele 10 barulhinho. minutos. Eu tenho medo. Eu tenho trauma, não sei. Eu não tenho medo, mas eu não gosto não também. Eu também não gosto, não. Eu me sinto Eu fiz totalmente... 2 canais em Duda. Você sentiu dor, Duda? Não. 2 canais. assim, ó. Eu fiz a cirurgia com a senhora. Também, né? Você pode estar com medo de fogo. Você sente dor, minha filha. Você deita. Parece que tá deitando numa cadeira de massagem. Melhor lugar do mundo. Não, eu fiz a cirurgia, lembro que a gente tirou meus 2 daqui Foi. de trás de uma vez, não foi? E foi assim, uma recuperação maravilhosa. Mas eu acho que o dentista, a cultura da gente, já botou aquilo na cabeça. É o barulho, menina. Aquele barulho daquele... Não. Agora, hoje em dia, eu noto assim, que as agoniada. crianças estão melhores condicionadas. Mas por quê? Se você vai para o dentista para sofrer quando você é criança, você vai ficar com trauma, você vai sentir dor. Se você chega só para fazer uma limpezinha uma limpeza, colocar um flúor, é acostumado desde pequenininho, você pegar seu filho e começar, levando para o dentista desde cedo, ele vai desmistificando isso, vai parando de sentir medo. É porque, eu não digo nem vocês que são muito novas, mas a minha geração, eu me escondia do meu pai era dentista, eu me escondia dele. Porque meu pai não me dava anestesia. Ai, meu Deus. Eles precisam não, bora. Então, o dentista era visto de outra maneira. Eu nunca coloquei um flúor. Foi. A partir de quanto Não tempo, existia. doutora, você já começou a A levar partir do momento que a criança cospe já, né, com 3 anos, que ela tem
o reflexo de cuspir para que ela não engula o flúor. Então, a partir de 3 anos, Mas já você pode consegue... levar para o odonto... Pronto, ele já tem dentinho, você já pode levar para o odontopediatra. Entendi. Ótimo. Aí... E essa questão que a senhora disse que quando acorda não precisa escovar os dentes. Não precisa. Mas eu vejo muito na internet a questão da língua. Daqueles raspadores de língua que usa, que é para tirar as Sim, toxinas. é uma coisa importante que ela falou. Que o nosso corpo absorve na língua durante a língua da a gente é como um madrugada. tapete. Sim. Então, é certo acordar e raspar a língua. Não, você não vai comer Só precisa raspar, então, depois que come. depois que come. É importante aquele raspador. Ou com o a escova raspador com você a já própria... faz? É porque tem gente que com a escova fica tendo ânsia, né? É verdade. De vômito. Aí fica agoniado. Que estão usando muito aquele raspador de ferro, de metal. Tem aquele raspador, tem uma escova que tem atrás. Atrás dela, ela tem... Mas aquele ali É um relevozinho, né? Mas é muito fraquinho. Eu faço com a escova mesmo. Eu Eu faço com a escova não tenho também. problema, não. Porque eu li no Instagram de um médico que... De um médico ou de um dentista? De um médico. Esse Médico médico não de entende medicina, de de odontologia, medicina não. integrativa. Não, falando de médico tudo. não entende de Mas ele falou, odontologia. foi exatamente isso que ele disse, que quando a gente raspa a língua, a gente não, quando a gente acorda, não pode nem beber água, vai logo raspar a língua para tirar as toxinas da língua. Isso é mito, é É verdade? mito. Você vai É. engolir as toxinas. E ele disse, não pode engolir. Você não estava o tempo todo Mas você dormindo já com tava a lá, língua. as toxinas. Exatamente. Pois é, mas Já ele veio não de pode lá. engolir. Disse, se você não tiver um raspador, raspa com a colher. Mas tira aquela parte branca que fica. Você sabe por que escova a língua? Não. A gente escova a língua para não ficar com mau hálito. Porque, como eu disse, a língua é um tapete. Então, você pode ter algumas afecções bucais que se propagam na língua. Então, aquilo ali é para tirar alimento da língua. Você comeu durante a noite? Não. Então, O que tá o ali é o que motivo já tava esse. dentro de você Exatamente. Né? Em todo caso, a pessoa engole a saliva. Exatamente. Isso não existe, é. não. Você vê... Eu acho que até na sua área também existem muitos profissionais de outras áreas, principalmente médicos, dando opiniões infundadas. É cada um tem que É. seguir sua, É um médico, sua ele é bem área. famoso Exatamente. no Instagram, que ele tem não sei quantos milhões de seguidores. E a gente vê assim, tem gente que... Você vê um rios no Instagram, uma pessoa bota um jaleco, bota um estetoscópio, e você não sabe quem é aquela pessoa. Verdade. Ele bota lá uma formação qualquer e dá a verdade. opinião que ele quiser. Hoje em dia, qualquer pessoa pode falar de qualquer A coisa. gente tem que ter muito cuidado com Tem a que ter internet. muito cuidado. Confie em alguém, uma pessoa da sua confiança que você... Né? E vai e pergunte, tire dúvida. Por isso que a intenção da gente do PharmaCast foi justamente esse, doutora. Porque para trazer realmente informações de confiança. Porque as pessoas ficam olhando na internet buscando Se qualquer você, coisa. alguns médicos, principalmente de medicina integrativa, de longevidade, eles vão dizer, não use flúor, porque o flúor prejudica, porque o flúor... E isso é embasado em quê? A odontologia é a área que pode explicar melhor. Verdade. Dentro da odontologia, existem trabalhos científicos, é baseado em evidências. Não é uma conjectura qualquer, porque o flúor é bom, porque eu aprendi na faculdade. Não, existem trabalhos científicos provando a eficiência do flúor. Existem evidências. A gente só pode trabalhar numa medicina, numa odontologia, numa farmacologia, numa nutrição, baseada em evidências. Não é em achismo. Não. Eu acho que a minha experiência clínica... Não, isso não existe. Tem evidência científica que prove isso, então você pode falar. É verdade. Então, o flúor, existe evidência científica provando. E esse negócio da Você vai língua- escutar muito, muito. Não boto flúor. Eu conheço pessoas adultas que só usam pasta sem flúor. Mas são médicas, né? Acho que eu conheço. Pois eu já estou usando Tandy no meu bebê. Que ela tem flúor. Ela né, tem. Tandy? Você usa pouco, não precisa entupir bem de pouquinho. pasta. Eu só Inclusive, encosto. Até porque a primeira vez que eu coloquei nele, ele ficou querendo... Ele não gostou do sabor. Aí agora não, ele já que é se acostumou, diferente, né? né? Mas no começo, aí eu botava eu só encostava assim. Só pra dar um pouquinho realmente do flúor, né? Pra não botar a escova sem nada. Mas... Uma dica também que a gente estava falando aqui antes, mas vamos falar para o público, Sim. né? Você vai pegar a cerda da sua escova, dividir em 3, e a pasta ela vai ficar em 1/3 só da cerda. É importante. Ai, minha gente, né? não precisa É, porque completar a aqui escova pra toda, não. Espremer a pasta assim na cerda, Não, e escorre. daqui que Tem chega gente que na quando boca, escova cai os dentes, tem gente que quando escova os dentes, a pasta cai. Assim. É uma verdade. coisa horrível. Não precisa, gente. É. Agora,
gaste tempo escovando. Eu já escutei. A arte da escovação é muito mais importante do que o próprio creme A dental. quantidade, não é é um verdade? terço da seda. Escove com atenção, não diga, eu escuto o paciente dizer, doutora, eu não tenho tempo de passar fio dental. Hã? Como assim? Não tenho tempo. Acorda. Tá no banheiro, você Eu faço isso. Às vezes eu vou Já fazer aconteceu xixi, isso aí eu tô comigo, fazendo xixi, eu já vou usando fio colocando. dental. Acorde 5 minutinhos antes para você ter tempo de escovar, passar fio dental. É como usar filtro solar. Ah, eu não tenho tempo. É. Tem algumas coisas que vão fazer a diferença na sua saúde E mais às na vezes o creme frente. dental, o fio dental, às vezes a gente conversando até, vai passando. O que eu faço às vezes? Eu termino de almoçar e, não sei o que, aí eu vou passando, conversando e você tá ali. Qual foi o tempo que você perdeu? Você tava fazendo já outra coisa. Né? Então, assim, é importantíssimo. Isso, eu acho que é mais preguiça É também. preguiça, é falta de hábito. Se você criar o hábito, você não vai conseguir viver sem fio dental. É verdade. É hábito, É feito fio de realmente. solar. Uma vez a senhora disse assim, olha, Laís, é engraçado. O fio dental pra mim é como fio de solar pra vocês. Às vezes eu esqueço de passar, né? Mas eu é tô tudo mais hábito. regradinha agora. É justamente o hábito. Você vai se acostumando. Também tô regrada no Eu filtro tô solar. bem regrada no filtro solar. Tem que ser. Fazer meu passeio de Tem manhã. que ser. Porque realmente é importante. É o cuidado com a gente, né? Que a gente tem que ir tendo. Ô, doutora, em relação ao fio dental ainda, tem alguma coisa... Eu sei que são ações diferentes, mas se eu precisasse escolher o fio dental ou a escova? Ou não tem como escolher isso? Se você disser, eu tô corrido, eu pelo menos passei só um fio dental. Hoje passei eu uma passaria aguinha. o fio dental. Né? Não, eu não tive como escovar, tava corrido, passei pelo menos fio dental, passei uma aguinha. Já ajuda bastante. Já ajuda. Mais do que Eles só a são escova, complementares, não tenha dúvida que são complementares. Até porque o creme dental vai ter o flúor, que vai atuar na proteção e tal. Mas quando eu não tenho tempo, se eu estiver na rua, se bem que na minha necessaire tem uma pasta, eu tenho escova no shopping, eu tô lá. Eu sou aquela que tá lá no shopping, no restaurante, no banheiro do restaurante, escovando os dentes. Mas aí passa o fio dental e faz um bochecho com água, você vê que já sai bastante coisa. Já dá uma higienização. Essa boa. história, não tem nada. Tem sim. Passe um fio dental e faça um bochecho só com água para você ver. Sai um monte de bichinho ali, de coisinha assim que estava escondida. É verdade. Então é muito importante. Essa questão é... Ouvir, Assim, a gente... ouvir o pessoal. A gente acha que todo mundo sabe passar fio dental, né? Todo mundo sabe os cuidados, assim. E o leigo, quando chega lá, meus pacientes tiram muita dúvida. Doutor, me ensine a passar fio dental. Não precisa tirar 1 metro de fio dental, é 30 centímetros no máximo. Enrola no dedo, vai passando numa superfície, depois na outra, no próprio dente. Porque também não adianta só colocar e tirar. Tem gente Você que faz tem com bem força. Não, você passa nessa aí tira. Aí depois entra no mesmo espaço e passa no dente de junto. Aí tira. Aí quando você vê que está desfiando ou que está sujando, porque ele suja, aí você enrola a parte suja e desenrola, limpa, aí passa. Até você usar. Às vezes eu uso 2 pedaços, eu não fico satisfeita, eu uso. Depois eu não, vou passar, não, vai tiro mais um pedaço. Eu uso muito fio dental, muito. Você faz como se fosse também uma raspagenzinha no próprio dente com o fio dental, não é Exatamente, isso? de um lado e do outro. No mesmo espaço interdental que você entra e passa no canino, aí tira, aí passa no lateral, que é o dente que fica junto do canino. Você tem que passar nas 2 faces, assim, daquele espaço, né? E você, quando passa, você nota que sai. Quando você Eu digo passa, muito você aos já meus vê. pacientes, não usar fio dental é querer ter cárie no futuro. Ele é o divisor entre ter ou não cáries. Eu acho que eu vou começar a fazer uma pesquisa, uma porcentagem. Vou fazer assim, paciente. Usa ou não usa fio dental? Não vou mentir. Eu tenho um paciente que brinca com a gente. Ele fala, doutora, como é que a senhora vai ganhar dinheiro? Eu digo, em tanta coisa, pelo amor de Deus, tem tanta coisa que eu faço. Ele chega sempre assim, é um canal para fazer, não é só uma cárie. Eu acho Já ele, é uma coisa bem mais extrema, né? se E ele muita escutar gente- esse podcast, ele vai saber que é ele. Ele diz muito isso. Doutora, eu passo não, eu tenho preguiça. E uma pessoa instruída, uma advogada, uma pessoa que tem cultura. Porque às vezes você vê isso, uma pessoa que não tem acesso à informação. Mas eu já peguei um paciente há muitos anos atrás, que ele nunca tinha escovado os dentes na vida dele. Misericórdia. Foi. Por Ele que ninguém orientou ele? Ele morava num sítio, num lugar muito isolado, e ele dizia que não comia nada, ele não comia nada industrializado, aquela pessoa que só comia o que plantava, tal. Isso faz muito tempo, era numa clínica popular que eu atendi aqui logo que eu cheguei. E ele nunca tinha escovado os dentes.
Nunca, Qual a nunca. idade Aí dele? ele tinha uns 38 anos. Meu Deus, Misericórdia. tava com muita cara. Tava tudo inteiro. Não, estava bem destruído, assim. Ele tinha um bruxismo muito severo, né, que é outro assunto bem legal, que hoje em dia, depois da pandemia, eu acho que 90% dos meus pacientes têm bruxismo. Adquiriram. Porque o bruxismo, ele tem que ser tratado por uma equipe multidisciplinar. É um assunto muito interessante e muito rico. A gente estuda, bruxismo estuda, mas assim, não tem cura, ele tem tratamento. É emocional, né, doutora? Ele tem um fator emocional. Ele normalmente se dá em crianças ou em adultos também. Se for no adulto, é um adulto estressado, que não dorme, que não tem tempo para se cuidar. Algumas pessoas que usam ansiolíticos e antidepressivos têm bruxismo. Porque tem alguns antidepressivos que causam bruxismo. E é. Essa relação, assim. Aí você diz, o que é que eu faço para não ter mais bruxismo? Primeiro, ter consciência que tem. Porque muita gente chega no consultório e fala, não tenho bruxismo não, que meu esposo ou minha mulher não diz que eu faço barulho. Mas o bruxismo não é só o ato de você ranger os dentes. Existe um invigília, que é o acordado, que é apertar. Às vezes você está numa tensão, está trabalhando, está nervoso, está dirigindo. É você apertar os dentes. Fazer um teste, que todo mundo está de boca fechada, né? Vocês estão encostando os dentes? Não. Não. Pronto. Tá? Não é para encostar. E a língua Não tem que estar pode. aqui, né? Em cima. Você essa tem que... questão. O importante é o seguinte, seus lábios estão juntos, mas seus dentes estão desencostados. Existe um aplicativo para lembrar você de desencostar os dentes. E é. Passada. Como tem de observar, beber eu acho água. que eu devo, às vezes, Como fech- tem de beber água. Muitas vezes eu percebo, eu tenho bruxismo também, eu sou dentista, Tem? tenho consciência, mas eu Mas tenho. foi depois de adulta? ou Não, na desde infância? adolescente. Só que eu não tinha consciência e depois de Você, me quem tem formar... bruxismo, você tem como identificar no outro dia? Você sente... Porque de noite você está dormindo, né? Olha, Você não... o paciente acorda, geralmente, que tem um bruxismo mais severo, né? Ou apertamento. Ele acorda com a musculatura da face dolorida em ambos os lados. Ele pode ter dor de ouvido, zumbido, dor de cabeça, desgaste dental. O paciente muitas vezes diz para mim, tenho não, doutor, e eu olhando para o dente dele, e o dente dele dizendo, ele tem. O dente do bruxista, ele tem características próprias. Ele tem as incisais todas desgastadas. O canino da gente é um dente que é para rasgar o alimento, né? Ele é pontudo, pontiagudo. O canino do bruxista não tem ponta, ele é liso. Ele tem as incisais dos incisivos centrais, laterais, elas são rombudas também. E tem um risco no meio, um sulco. Interfere bastante na mastigação, né, doutora? Dá muita sensibilidade. Eu tomo sorvete, dá uma dor. É exatamente isso. E tem como recuperar o dente depois? Tem se ele começar a usar a placa. Aí qual é o tratamento de escolha? O primeiro, usar uma placa meio relaxante, que é feito de um material rígido, para que coloque para dormir, para que ele desprograme essa mordida, que ele não consiga fazer esse apertamento e se for o ranger dos dentes, né? Geralmente a criança usa também a placa, mas você tem que começar a arrumar atividades para descarregar essa tensão, porque tem criança Então, estressada, tem criança com A criança hiperatividade. também é envolvida emocional, essa parte do bruxismo infantil. Mas não é uma coisa consciente. É aquelas crianças bem estressadas, Entendi. bem ativas, com hiperatividade. Aí você É uma forma bota de numa descarregar, né? natação, num karatê, no que ela gostar. Normalmente tem que fazer terapia. Pessoas mais estressadas precisam de terapia para aliviar. É um conjunto, né? O paciente pode ter fratura dentária Nossa. por conta de bruxismo. Aquele paciente que vive quebrando restauração o tempo todo. Você faz aquela faceta bonita, porque agora é moda, né? É isso que eu ia Fazer falar, da faceta. faceta, né? Que é Faceta o é outro momento. capítulo. É outro capítulo. É um Nem todo momento. mundo tem indicação de faceta. Né? A faceta, ela é muito usada quando você faz a pessoa tem uns dentes lindos. Não, vamos clarear primeiro, né? Ficou bonito, está satisfeito? Não Ótimo, precisa. não precisa de faceta. A não ser que você tenha um dente mais escuro que o outro, que você quer A compensar. faceta é o que você tem que... Não, a faceta não precisa desgastar. Desgaste de resina, não, né? não precisa desgastar.
Se tirar ela depois, tem como tirar o dente fica, tá normal, ou não? Você pode tirar ela, mas normalmente se tirar por algum motivo de insatisfação, você tem que refazer. Não fica mais a mesma coisa, né? Entendi. Porque na hora de você remover, você tem que ter muito cuidado para... Qual é o que gasta, tem um gasto bem muito, São né? facetas de porcelana. Porcelana, né? Que você dá um desgaste bem grande no dente, né? E coloca ela fixa. A faceta tem que ser muito bem feita e tem que ter uma indicação muito boa, para não ficar todo mundo igual. É verdade. Antes de ontem, eu estava assistindo o Big Brother, eu estava olhando, esse tem faceta, esse não tem, esse tem. Você já sabe de Todo cara. mundo tem faceta hoje. É verdade. Um dente natural, clareado, é tão bonito, Eu né? acho também. É verdade. Eu não sou contra a faceta, não. Eu acho bonito. E tem Quando é bem situações, né? feita e algumas indicações. Tem pessoas que transformam o sorriso, que realmente não tem. Tem dente tão escurecido, tão desgastado, tão cheio de restauração. E às vezes Entendeu? Que fumantes só a também, né, faceta doutora? mesmo para mudar. Não tem como fazer clareamento mais naquele dente. O dente tem uma restauração imensa na frente. Agora, pegar um sorriso intacto, bonito, clareia ele. Vamos fazer clareamento, fica lindo. Às vezes o dente é pequeno, faz uma correção do sorriso, uma gengivoplastia também. Mariana é que faz toda essa parte. Fica super bonito. É verdade. Entendeu? Tem a parte também... eu digo Um paciente fumante. mais idoso, que realmente o clareamento ele é mais resistente ao clareamento. Porque assim, a gente tem o dente da gente branco, porque a gente tem muito mais esmalte que dentina. Quando eu tinha 20 anos, meu dente era dessa cor. Com 40, já estava com outro. Eu estou com 58. Não posso querer que o dente seja igual de quando eu tinha 20 anos. E o resultado do clareamento também é Porque outro, a no gente, caso. com a idade, a gente perde tudo. A gente perde um pouquinho de esmalte, aí a dentina fica um pouco mais aparente. A gente perde colágeno, aí a gengiva retrai mais um pouquinho. A gente só não perde a gordura, ela é fiel até o fim. Não é isso? É verdade. A gente perde cabelo, colágeno, esmalte, osso, tudo. É verdade. Né? E em relação no caso, o clareamento, pessoas mais velhas não pega tanto quanto mais É, novas. porque o clareamento, você não pode escolher a cor que vai ficar. Ele tem um limite de clareamento, né? Você usa... Tem técnicas maravilhosas. Você pode associar o clareamento de consultório com Era o que eu ia o caseiro perguntar. supervisionado. O laser e o caseiro. Aí hoje em dia É, faz mais associado. que não é chamado de laser, né? Não? Porque o laser, ele atua antes do clareamento para tirar a sensibilidade. Ele atua só nisso. Não existe laser para clarear o dente. Entendi. Você usa uma substância no seu dente, que é o de consultório, e associa com o caseiro. E você, durante a semana, você vai dormir com uma plaquinha no dente inferior e superior, que aí ele tem um resultado melhor, porque ele associa. É muito assim, a gente tem que avaliar. Sim. Olhar o seu dente está mais escurinho, vamos associar. Não, o seu, acho que só o caseiro funciona, acho que vai ficar legal. E muitas vezes o paciente, eu quero clarear mais, eu quero... Já chegou paciente lá que quis fazer faceta, mas da cor mais branca, do branco mais branco que tivesse. E fez. E fez. Disse, doutor, eu quero. Não, mas não vai ficar bonito. Tá? Não, mas eu quero dessa cor, para todo mundo saber que é faceta. Aí é diferente. É diferente. Aí ele quer realmente Ele mostrar. quer. É. Não tem o que fazer. Entendi. Mas tem que ter muito critério. Tem que haver indicação. Tudo tem que ter indicação, né? Verdade. Tem que ter o equilíbrio, né? A gente fala em tudo. Eu principalmente quero nessa meu parte dente bem grande. Não, não pode, porque senão vai quebrar. Quando você morder, sua mordida é diferente e tal. Eu vejo gente fazendo faceta que, na verdade, a indicação é ortodontia, é aparelho. Os dentes são todos fora do lugar. Aí o dentista vai lá e bota tudo igual. Mas isso um dia vai dar problema. É verdade. Ele precisa de ortodontia, ele não precisa de faceta. Entendi. Tá entendendo? Tem que passar por um dentista, mas um dentista experiente, que, infelizmente, a gente está vendo muita gente fazendo coisa que no futuro vai dar problema. É verdade. Entendeu? E no caso, essa parte de faceta, quem faz é a senhora Não, e a Mari Mariana. também? A Mariana é que fez os cursos de dentística, né? Ela tem aperfeiçoamento em dentística, ela fez curso de facetas também. E fez de harmonização orofacial. Ela faz toda a parte de Faz a parte botox, botox também. preenchimento, tudo. É a parte de bichectomia, né? Vocês fazem também. Fazem que também. É a dentista que É. faz, né? Como É a doutora essa parte Rebeca, que é a cirurgiã. bichectomia? Ela realmente... A bichectomia, Diminuir essas ela bochechas. a bichectomia ela tem duas indicações, a estética e a funcional. Tem paciente que é aquele que morde a bochecha o tempo todo. Eu mordo. O tempo Morda. todo, o tempo todo. Aí a
bola de bichar, por isso que chama bichectomia. Ela é removida parcialmente, que ela é bem longa, ela vem até aqui em cima. Então, a ela... função dela é sustentar, é? ela dá esse enchimento, assim, aqui, da bochecha, é o que forma a bochecha, que é bola de bichar. Então, ela é removida parcialmente, aí ela dá o afinamento, ela dá a sensação de que você emagreceu. Ela dá aquele afinamento, assim, nessa região aqui da mucosa jugal, da bochecha. E também naqueles pacientes que mordem muito. Tem gente que fere a gengiva, a bochecha de tanto morder. Aí é feito também nessa indicação. Tem as duas E na indicações. parte estética também cresceu bem muito, não foi? Eu dei uma parada, porque o pessoal estava fazendo bastante. Muita gente ainda faz. Ela volta, doutora, ou não? Não. Não volta. Depois de fica- removida, não. E não interfere na parte Não. fisiológica, Não, em nada. Que bom. Porque realmente muita gente que eu conheço assim... Que Ela é tem- feita por dentro, você não fica com cicatriz com nada. A recuperação cicatrização é é rápida. perfeita. Você tem que ficar, né, tem que fazer um repouso, é uma semana sem malhar. Nos primeiros dias, dieta líquida, pastosa, mais coisas geladas, sorvete, milkshake, que todo mundo adora, né? É verdade. Mas é tranquilo também. Ah, que Aí bom. quem faz é a doutora Rebeca, que é a cirurgiã. Que é a cirurgiã. E faz lá mesmo, né? Faz lá mesmo. É tudo em ambiente ambulatorial. E é bem tranquila a cirurgia. É tranquila. quanto É tempo? tudo anestesiada. Bem, aí depende muito, né, do paciente. Eu digo muito que cirurgia depende muito da cooperação do paciente. É verdade. Aí a doutora Rebeca que faz também terceiro molar incluso, impactado, remoção de touros mandibular, que é um osso que cresce em algumas regiões da mandíbula e da maxila. Ela faz muito. Eu até coloquei no Instagram da Uniclínica as atuações dela. Ela E faz ela bastante atende todos coisa. os dias lá? Ela atende no sábado, No sábado. sob marcação. Cada dentista lá tem um dia certo pra Ela atender. atende 2 sábados por mês, sob marcação, né? Doutor Anderson, que é o ortodontista, ele faz as manutenções e a colocação dos aparelhos, ele vem uma vez no mês, também tem que marcar. Eu e Mariana é que estamos a semana toda. Aí, por exemplo, se acontecer alguma situação de ortodontia, quebrou o aparelho, alguma coisa, vocês conseguem dar o suporte ou ele vem? É difícil, muito difícil quebrar um aparelho, né? O que pode cair é um bracket, um fio que está aí, a gente coloca o... Só cola, né? A gente tem como fazer um reparo, né? A gente não vai interferir na manutenção, porque isso é com ele. É porque quando cai, já atrapalha totalmente no tratamento também, né? Exatamente. Eu digo porque o meu caía tanto, atrapalhava. Eu passei tanto tempo com o aparelho, meu Deus. Porque justamente caía, eu só voltava... A com queixa no semestre maior mesmo. não é nem cair, é quando o fio solta e fica furando a gengiva, alguma coisa. Aí a gente corta, coloca uma Machuca cerinha. aqui, A gente faz essa urgência, né? Apaga o incêndio. Mas aí ele que coloca novamente, que essa parte é com ele. Ai, que ele aqui vai ver nessa É. questão, né? Meu Deus, Ele a já está odontologia- comigo, ele está comigo praticamente desde que a gente abriu a Uniclínica. E É um é? dentista bem experiente. Ele é de Recife, é? Ele é bem experiente. Doutor Anderson Eu Barros. usei muito tempo aparelho, meu Deus. Minha boca era sempre toda cortada, porque eu vivia com as coisas, aí quebrava, aí o fio Eu soltava. usei também. Mas enfim, mas Eu graças usei a com Deus. ele, inclusive, mas tirei há 10 anos e não coloquei mais, porque eu me dei alta. Eu disse, Mariana ia se formar, eu disse, eu não vou aparecer nas fotos da formatura. Aí eu tirei o aparelho. Tudo. Eu cheguei depois de adulta a usar por mais de 2 anos, aquele transparente, né? Tem um Eu transparente usei o também. transparente. Ah, mas eu mas- acho que o dentista tem que passar por tudo que o paciente passa, até para ele saber como é. Eu fiz é implante, verdade. eu tenho um implante. O implante é a coisa mais tranquila desse mundo, minha gente. Não tem paciente que prefere usar prótese removível do que fazer um implante, com medo da cirurgia. Eu disse, olha, muito pior, você não perdeu o dente, eu acho muito pior a extração, mas o implante é a coisa mais tranquila do mundo. Sob anestesia, você não sente nada, a recuperação é maravilhosa, não senti nada. Eu ainda tomei Tilenol um dia, porque ele disse, não, tome, porque eu sou alérgica, eu não posso tomar outras medicações, mas não sentia absolutamente nada. Querendo malhar, ele não é para malhar não, e eu doida para academia. É muito tranquilo. Aí, o implante... É feito o implante e depois de um tempo é colocada a coroa. Muita gente acha que vai sair já com o dente, né? Você fica com a provisória, aí Mariana faz a coroa, né? A prótese sobre implante. Ela é especialista nisso também. Mas é muito tranquilo. A odontologia é um mundo e é totalmente, é feito que você disse, as pessoas não dão muito valor ainda à odontologia.
né? E ela age... É uma coisa assim que eu percebo muito. As pessoas, eu vejo minha realidade, né? Eu faço canal, aí eu dou um orçamento de canal. Ah, doutora, é isso tudo, um canal. Aí eu vejo a pessoa com iPhone em cima da mesa. São assim, Escolhas, eu fico Prioridades, muito né? triste, sabe? são Porque a escolhas. saúde, as pessoas não valorizam a verdade. saúde. Verdade. São prioridades. Você não cuida da sua saúde bucal, mas você tem dinheiro para comprar um iPhone. iPhone não é barato, minha gente. Não. Tá E entendendo? assim, doutora... Tanto é que eu não tenho iPhone, que eu acho caro demais. E assim, tem a questão da prevenção. Se tem essa conscientização de 6 em 6 Exatamente. não vai gastar uma fortuna Exatamente. com o canal, não é Tem verdade? paciente que passa 5, 6 anos sem aparecer lá. Eu mesma faz tempo que eu fui. Eu também. Eu tô precisando, desde a gestação, Então, não foi que eu disse, quando eu tiver filho, Porque eu assim, vou a lá. gente não vai na ginecologista pelo menos uma vez por ano, né? No oculista também, para ver como é que tá. Mas por que não vai no dentista pelo menos 6 em 6 meses? Faz uma limpeza, se não tiver nada, pelo menos uma limpeza, para detectar algum problema. Importante. Tudo detectado antes é mais barato, a prevenção é muito mais barato. E menos agressivo, É, não dói. exatamente. Eu mesma sou tão mole, às vezes eu vou na doutora, não, bote anestesia, mas Laís, não precisa, bote anestesia, né? Eu sou muito mole, eu tenho medo de qualquer coisa, eu tenho medo daquela coisa fininha. Eu tenho alguns pacientes que vão bem regularmente, eu fico super orgulhosa. Eu tenho crianças que eu atendo desde pequenininhas, estão com 14 anos. Ela foi para mim até ontem, não tinha uma cárie. Isso para mim é um orgulho, porque eu consegui fazer aquela educação, né, de prevenção e tal. A mãe é bem certinha, aí leva De eles. 6 em 6 meses, tudo é importante. Uma coisa que quando chega uma criança com muita cárie, chega para mim a primeira vez, aí a mãe diz: esse menino come açúcar o tempo todo, come bala. Eu disse: quem é que compra, mãe? Ele tem cartão Pois de é. crédito, ele tem dinheiro. É. Às vezes uma criança de 5, 6 anos, cheia de cárie. Quem é que compra, minha gente? Muitos nutricionistas dizem isso também, que a É. mãe faz, eu não sei o que dá pra ele, porque ele só quer comer isso. Aí ela diz a mesma coisa, quem é que dá pra ele? Quem Quem é é que que dá? compra? Né? É tudo realmente... Então, é melhor muito das coisas. difícil, assim, a gente mudar os hábitos de uma família, eu sei disso. Uhum. Mas, assim, hoje em dia, eu já tenho outra consciência. Se eu tivesse um filho hoje, eu acho que eu me lembro que eu comprava miojo, meu Deus do céu. Aquilo não é, nem Eu comida adoro aquilo não é miojo. considerado comida, não. Ai, eu adoro. É Eu não como. terrível. Eu passei a gestação toda querendo comer, não comi, claro, por conta do sódio, mas quando terminou a gestação, que eu Sério? não estava amamentando, É bom, eu comprei um e comi. Mas justamente Tem essa... coisas que hoje eu não consigo mais comer, depois que você passa a ter consciência, né? Então, se as pessoas tivessem consciência do mal que estão fazendo aos filhos, de dar açúcar. Eu vejo criança pequena em festa se entupindo de brigadeiro, O meu não gosta de de brigadeiro. doce. Às vezes, quando tem kit festa lá, eu levo pra ele comer chocolate. Ele dá uma mordida e não quer mais. Que bom. Aí fala Esse muito menino é assim. muito bom, brigadeiro. Come brigadeiro, ele não Porque quer. aí fala muito assim, não, são os avós que dão, né? Eu espero um dia ser avó e eu nunca vou fazer isso. Nunca. Mas assim, doutora, minha mãe, ela diz o seguinte, porque quando eu tive filho, minha preocupação era justamente essa. Eu disse, meu Deus, minha sogra vai mimar, ele vai fazer o que faz, a senhora também. Apesar que ela disse, a mãe é mais, né, exigente, assim, as coisas. Mas ela disse assim, minha filha, não interfere, porque ela não, seu filho não vai ser criado pela avó. Vai ver um fim de semana, o que muda é o seu dia a dia. É o que você está educando rotina, no né? dia a dia. Se você educa ele, por exemplo, a escovar os dentes bem direitinho, se vai para casa da avó, ele vai escovar. Entendeu? Se educa... Não é porque a avó está deixando fazer, o importante é o que você faz em casa. Então, o que os Já vi pais... refrigerante em mamadeira, minha Não, gente. misericórdia. Meu Deus! Pelo amor de Deus. Meu filho nunca tomou Isso é refrigerante. um crime, você tá certíssimo. Nunca tomou. E assim, às vezes a gente brinca pra dar. Toma um pouquinho de coca, ele não quer. Aí Ele você não vê gosta. muito assim, as pessoas, o E ele tem 4 bichinho, anos, nunca Não tomou. sei se você... O bichinho, ele não toma refrigerante, não. Nem um docinho, que besteira. Agora, quando virar um adulto diabético, hipertenso, cheio de problema, a gente está educando os filhos agora, essa geração, eu tenho muita esperança de um futuro você ter adultos mais saudáveis. Assim, ó, você está vendo uma epidemia de obesidade, de Verdade. diabetes, de hipertensão. Por quê? Porque não existia essa preocupação há anos atrás. Festinha na escola. Quando tinha, a professora, vai ter uma festinha. Aí eu, vai ter suco? Não, a gente faz suco, porque tem criança que não toma refrigerante. E tem criança que só toma refrigerante. Oh, meu Eu Deus. disse, menina, eu falei com a professora, eu disse, Viviane, devia ser proibido refrigerante. Ela disse, mas é porque tem criança que só toma refrigerante.
E eu Mas aproveito ele não Como gosta, assim? não, né? Graças a Deus, não. Nem gosto e a gente também nunca incentivou, não. E assim, na fase adulta, você pode até tomar uma coisa, mas quanto mais a gente retarda o consumo daquela quantidade de Exatamente. alimento, melhor para a saúde. Não, eu conheço uma família, eu acho que o menino já tá com uns 13, 14 anos e a menina com uns 10. Eles vão pra festa, aí perguntam, tem suco? Não. Ah, então me dê água. Eles não tomam O refrigerante. meu prefere água também. A mãe educou desde pequenos, né, os dois, com arroz integral, peixe, assim, não comem sobremesa. E eles se acostumaram. Super saudáveis. Isso não É é, importante. isso não deveria ser a regra. Ou não deveria ser a exceção, deveria ser a regra, né? Verdade. Muita gente, chegaste assistindo um bichinho daquela que, ó, pra aí, não come açúcar. Eu Meu arrumei Deus muita do confusão, céu. viu? Quando o Bento era bebê. Até 2 anos, todo mundo no meu ouvido. Mas ainda bem que eu tive a oportunidade de ficar com ele até os 2 anos, então eu cuidei da alimentação Que dele. bom. É importante. E agora ele faz as escolhas já baseadas Ele no pede que... tomate. Eu Ó, tava dizendo pra ele. ontem, ele adora tomate. Brócolis, toda verdura ele gosta. Você muda o paladar, Assim, tem isso ele também. come outras coisas, mas ele prioriza, em casa a gente prioriza a alimentação saudável. Quando ele foi para a escola foi que mudou mais a rotina alimentar dele, mas de qualquer forma, em casa é como a doutora disse, em casa ele come direitinho. Teu filhinho tá com quantos meses? 6. Com 6. É. Pronto, você já poderia levar ele para o odontopediatra. E a senhora falando aí, eu já estava pensando para... Porque ela vai orientar não só os cuidados bucais, mas assim, uma alimentação. A odontopediatra de lá, a doutora Emanuela Guia, ela tem uma filha também de 1 ano. E ela posta muito, eu vejo ela colocando as comidinhas que ela mesma faz para a filha. Tipo, o iogurte parece que é com inhame, bate inhame Eu com fazia morango. pro meu. O bolinho não leva açúcar, é só com cacau. A menina adora. Então, ela tem muita receitinha. Ela é uma pessoa bem consciente. Essa parte da alimentação, eu estava até comentando que eu estava com vontade de levar até para nutricionista, porque eu não tenho a mínima noção. Por mais que, assim, a pediatra dele orientou, você pode comer isso, mas eu vou fazer com... Entendeu? É. Eu tô com muita dificuldade nessa parte de alimentação. Por mais que eu tô dando verdura, fruta... Mas é porque realmente chega um momento que a gente fica sem opção. E eu acho que tem muita coisa que eu poderia estar dando Se e não você tô quiser dando. conversar com a Emanuela, Eu ela vou. tem, além de ser odontopediatra, ela tem uma filha. Ótimo. Então, ela tem muita experiência nessa parte alimentar também, que é o que interfere muito na dentição da criança. Verdade, interfere. Entendeu? Pois eu não sabia. Olha, pois eu vou fazer o seguinte, vou fazer assim, de noite eu estava escovando só 2 vezes por dia. Aí escovava, depois eu dava o gargalo, ele dormia, feito a senhora disse, e não botava mais. Vou não. agora perguntar. E deixava. Eu acho que é que todo mundo fala, a questão da chupeta. Vamos lá. O meu filho nunca chupou O chupeta. meu só vive com a chupeta. Ele nunca chupou chupeta. A dentição dele, o dente dele é bem certinho. Que bom. Nem dedo, nada. Né? Nunca. Que maravilha. Nunca. A chupeta... O dedo é muito é. pior. Porque o dedo, você... Como é que você tira o É, dedo? o dedo não tem como tirar, é A verdade. chupeta, você faz uma troca. Vamos trocar por um brinquedo, vamos não sei o que, não sei o que. Mas A o dedo- chupeta não é parte do seu filho. O dedo é. Verdade. O dedo, ele tem a criança que chupa dedo, ela tem a tendência a demorar mais a se livrar do dedo do que a criança que chupa chupeta. Normalmente, até 3 anos é aceitável a chupeta, né? Interfere realmente nos dentes? Não... Interfere. Mas, assim, se aceita. O ideal é que você tire o quanto antes, né? Às vezes nem dá. O ideal é que você nem precise dar a chupeta, mas existe ainda em torno disso uma polêmica muito grande, né? Ah, não, é o consolinho dele, ele vai ficar quietinho e A tal. pediatra do meu filho, ela diz assim, por que você tá botando chupeta? É a falinha dele. Ela diz assim, é a falinha dele. Quando ele tá ali aperreado, você vai e bota o consolo, mas é a falinha dele, ela diz. Aí, doutora, mas é tão bom o consolinho. Não tem necessidade, né? Se você pensar bem, não tem. Ele não tinha chupeta dentro da barriga, concorda? É verdade. Então, o dedo é extremamente... A chupeta é prejudicial? É. Agora, o dedo é extremamente prejudicial. Ele muda o formato da arcada. A criança fica, que a gente chama a arcada ogival. Ela faz isso. Porque na hora que o dedo vem para cá, a arcada é para ser assim, ela vai fazendo assim, que ela sobe. Aí faz isso, aí fecha. Entendi. Meus filhos chuparam até 3 anos. Chupeta. Mariana usou aparelho, André não. Mas usou pouco tempo também. Eu gosto muito dos meus dentes. Aí eu digo ao meu marido que eu espero que ele venha com meus dentes. Ele fez, mas tu usou 14 anos aparelho. Eu fiz, é mesmo, é melhor não vir com meus dentes, não. Tu usou 14 14 anos. anos.
aparelho. Hoje em dia existe o aparelho autoligado, que é bem mais rápido, né? Aí naquela época, né? A Invisalign também. Eles são tratamentos assim bem mais modernos do que os aparelhos tradicionais. O autoligado, ele reduz na metade o tempo que você vai precisar de usar aparelho. E eu tenho a boca, quando eu fui pro dentista, também a situação, eu comecei desde novinha, porque eu não tinha espaço para os meus dentes. Ele disse que minha boca era muito pequena, eles estavam crescendo, ia crescer um em cima do outro. Aí, desde novo, eu tive que usar para poder ir ajustando. Às vezes é isso, você tem que usar muito nova para poder abrir espaço, porque tem que aproveitar o crescimento ósseo, né, da criança. Verdade. Aí, na época do crescimento ósseo, você coloca, às vezes, um expansor primeiro, é aí onde entra a ortopedia, né, maxilar. Aí você usa um expansor para poder alinhar. E existe também alguns casos, né, que é a minoria, que precisa de cirurgia ortognática. Quando você tem ou a mandíbula ou a maxila à frente. Tem gente que tem a maxila muito à frente ou a mandíbula muito à frente. Você tenta com aparelho também, né, doutora? É um tratamento combinado. Usa o aparelho, aí às vezes tem que usar o aparelho para fazer a cirurgia. Aí faz a cirurgia e depois retorna o aparelho só para dar uns ajustes. Entendi. Mas, assim, a maioria dos pacientes, não. A gente teve uns casos lá na clínica. Um paciente quis fazer, já outro não quis, porque a recuperação realmente é chatinha. É ruim, é? Cirurgia ortognática, eu não vou mentir, Quem que faz seja a uma doutora, coisa... Aqui a senhora falou que é da Que é a bucomaxila, cirurgia... né? Mas aí ela tem que fazer em hospital. Entendi. Aí, cirurgia de... ortognática não pode ser feita em ambulatório, porque é com anestesia geral e tal. É mais É complicado. porque a recuperação, você está mexendo em osso da face, né? E na estrutura mesmo, Na né? estrutura. Aí tem umas amarrias, às vezes precisa de placas e tal. Aí a alimentação tem que ser pastosa, por canudinho. E aí é mais tempo. E essa cirurgia também, ela envolve a parte estética. Muita gente faz por conta da parte estética, né? Muda completamente. Você chega a não reconhecer mais a pessoa. É impressionante mesmo. Eu vejo os antes e depois, eu fico impressionada com a cirurgia ortognática. É uma cirurgia linda, porque devolve a harmonia da sua face. Sem ter mexido em Imagina nada, né? aquela Assim, pessoa feito que tem o plástica. queixo enorme aqui para frente, ou a mandíbula e o queixinho lá atrás. Aí você coloca no lugar, você simplesmente você muda. Verdade. O patinho feio vira um cisne, aquela coisa assim, maravilhosa. É uma cirurgia muito bonita. Mas realmente é chatinha a recuperação. É a recuperação porque você tem que ter um repouso maior, a alimentação tem que ter mais cuidado. Alguns casos tem que amarrar. Aqui fica amarrado mesmo. Você fica comendo, bota um canudo do lado da boca, porque não pode movimentar, né? Por conta das placas de titânio que são colocadas. Então, você tem que ter peito e coragem, querer mesmo. A vontade de mudar tem que ser maior do que o medo da cirurgia. É verdade. Por isso que muita Mas gente é uma desiste, cirurgia né? Depois linda. que já usa o aparelho já dá uma melhorada bastante. Mas tem casos que o ortodontista trava ali, não para, porque não tem mais para onde ir. Ele só olha, agora o seu caso é só cirurgia. E mesmo assim o paciente não quer. Alguns não. E já faz pelo SUS, tudo. Pode fazer particular, mas faz também pelo SUS. Coisa boa. Um dos pacientes da gente conseguiu, inclusive, fazer pelo SUS. Quando foi perto, ele desistiu. Ele disse, quero mais não. Não acredito. Ficou com medo. E Foi. Pois Ninguém mas- pode obrigar ninguém, né? Você disse, olha, o caminho é esse, mas não dá para obrigar. Não, é. E é feito você disse, é uma recuperação muito, assim, delicada. Então, você tem que ir querendo mesmo. A gente falou num podcast com a doutora Juliana sobre bariátrica. Bariátrica é a mesma coisa. É uma recuperação muito difícil. Então, ou você vai querendo... Querendo, né? exatamente. Ou Não é fácil. Não é Ficar fácil. comendo 50 ml, né, de Ela alimento. disse que era 30, não Água, foi na 30 aguinha. ml de Imagina, água. até água não consegue. Porque, às vezes, a pessoa que é gorda, ela tem... todo mundo tem um Todo vício, mundo, justamente. né? Aí tem que começar E por afeta aqui. muito o psicológico. Né? É aquela coisa, eu consegui perder peso, eu perdi muito peso em 2018 só fazendo dieta. Né? Eu não, Mudança muita de gente me hábito só, né? perguntou, mudança de hábito e tal. Aí, na pandemia, eu engordei um pouquinho. E agora está muito difícil de voltar. Porque eu tenho que mudar a cabeça primeiro.
É tudo aqui. Aí imagina, Entendeu? você de repente não pode mastigar por conta que fez essa cirurgia, sendo canudinho, ou você também não mastigar por conta de uma bariátrica, é complicado. A comida é afeto também. É verdade. Você Né? sente prazer no mastigar, né? Você Muitas vezes você está estressada, você está cansada, você está com medo. Aí a comida parece que dá, né? Ai, um chocolate quente vai me dar uma calma, né? Você não tem essa coisa assim. Tem, é verdade. Ai, tudo que eu queria agora era um chocolate quente. Ai, um croissant. Ai, não sei o quê. E de repente você não poder, porque É. é complicado. E de uma hora para outra, né? Eu digo muito assim, eu sou privilegiada por não gostar muito de doce. Às vezes, as pessoas veem aqueles bolos recheados, né, com cobertura. Eu fico olhando assim. Ai. Gosta mais de Eu salgado. fico enjoada. Se eu comer, no aniversário de Mariana, eu comi o bolo. Não, eu comi primeiro um docinho. Eu comi, acho que um brigadeiro, um bem casado e um ovinho. Eu experimentei um de cada. Aí fui tentar comer o bolo. Eu comecei a ficar enjoada. Aí começa a dar trava na minha garganta. Eu gosto mais de salgado também. Também, eu não gosto muito de doce. Mas o salgado tem tanto carboidrato, Carboidrato é tão tanto. ruim quanto. Mas eu amo, tipo um croissant, um empada. Ai, eu amo. Eu não gosto de coxinha, que todo mundo adora, né? Coxinha, amo. E nem gosto de refrigerante. Eu tenho um nojo de tomar. Eu era viciada em coca. Viciada. Eu era aquela pessoa que andava pela casa com um copo de coca com gelo e limão. Os meus filhos pequenos, eu não deixava eles usarem. Mas eu tomava. Aí eu só liberava final de semana. Eu tinha umas regras, assim, só sábado e domingo. Mas eles não gostam, até hoje Eu não gosto, gostam não. muito. Eu nunca gostei de Mas quando eu refrigerante. disse, eu vou parar, aí realmente eu parei. Eu sou muito determinada. Quando eu boto uma coisa na minha cabeça, Mas tem que ser, né, doutora? Principalmente para mudança. Que É. mudança nunca é fácil. exatamente. Hábito, por mais que a gente saiba que seja para melhor, você vai mudar muita coisa, né? E a gente está vindo de uma cultura, a senhora também de uma cultura que não tinha essa educação Não, toda. não existia. Né? Então, para a gente realmente ter peito e dizer eu vou mudar, não é fácil, não. E está refletindo na minha saúde, porque eu tenho hipotiroidismo e o carboidrato em excesso me causa dor. Quando eu acordo para pisar no chão, está doendo o tornozelo, está doendo o joelho, está doendo o ombro, está doendo o pescoço. Então, eu sei que está me prejudicando. Então, eu estou voltando a remover tudo que me faz mal para poder ter uma vida. É qualidade de vida, minha gente. Comer bem é qualidade de vida. verdade. É assim, como é que você quer estar daqui a 30 anos, a 20 anos, né? As pessoas acham que a velhice é uma porta que a gente vai atravessar e ali eu vou ficar velha. Não, é todo dia. A gente está conquistando todo dia um lugarzinho melhor na velhice. Verdade. Então, é com 20, começar com 20, com 30, com 40, quando você quiser começar, mas comece. Porque você está... Como é que você quer... Ah, mas todo mundo vai ficar velho. Vai morrer? Vai. Mas como é que você vai morrer? Em cima de uma cama, com diabetes, com câncer, com alguma doença terrível. Passar não sei quantos anos só tomando remédio sem poder fazer Com nada. seus filhos botando fralda, trocando sua fralda, ou você vai morrer com sanidade mental, íntegra, caminhando, fazendo suas coisas. Você vê tanta gente de 90 anos, lúcida, totalmente lúcida, fazendo tudo. É verdade. Mas isso é um caminho, Como a gente vê né? também gente mais nova que já fazia tempo, que É. está dependendo das coisas, né? Não, às vezes faz uma hemodiálise, uma coisa Eu ou tenho um outra. amigo da minha idade que estudou comigo que está diabético. É. Perdeu um olho já. Tá vendo? Muito Outro novo. perdeu uma perna com diabetes. Tudo da minha época de... Então, mesmo indo aos trancos São e barrancos escolhas. para academia, né, eu ainda tenho orgulho, porque eu estou lá firme, eu não desisto. Muito bem, muito bem. Pois é isso, doutora, obrigada, viu? Foi bastante Foi um esclarecedor. prazer. Tem muito assunto, a gente pode marcar muitos Não, e outros. do jeito que eu sou tagarela, eu É. acho que eu falaria aqui o dia todo. A gente pode convidar a Mariana também um As dia para duas falar, juntas. né, sobre vocês duas aqui, a gente falar sobre as facetas também, as coisas. É muito assunto, a odontologia não para. Porque como a faceta é mais a área dela, ela teria até mais propriedade, né, para falar. Mas vamos marcar outros com a senhora, outros com as duas, Tá né? bom. Porque realmente é muito importante essa educação da parte odontológica que pouquíssimas pessoas têm. Né? Então, muito obrigada Eu que pela agradeço o participação. convite. Espero que vocês tenham gostado. Diga aí o Instagram da Uniclínica e o da senhora também, né? O meu é doutora_Liana Leite e o da Uniclínica é Uniclínica Gravatar. Pronto, sigam lá, que lá tem os horários também do Tem. pessoal, de todos os dentistas, Tem um dos outros link, né, que profissionais. vai para o WhatsApp, para tirar dúvida também no WhatsApp. Lá tem outros profissionais, né? Tem psicóloga, fisioterapeuta, Tem, é uma clínica multidisciplinar, ginecologista. né? É. Nós temos vários profissionais, psicólogo, nutricionista, ginecologista, fonoaudiólogo,
fisioterapeuta, Tem né? Que é urologista minha lá irmã. também, né? Urologista. Olha, é tanto profissional que eu não Enfim, tenho certeza, não. entra lá Mas no tem. Instagram Lá que tem você tira tudo. todas as dúvidas. Pois, gente, obrigada. Até o próximo. Até a próxima.